Hi, dear students, how are you? Esta atividade número 13, tá? É para a turma do 9º ano e hoje nós vamos começar a falar sobre o novo tempo verbal, tá? Então, nós vamos tratar de gramática, de grammar nessa atividade, que vai ser o present perfect. Notem que nessa atividade nós só vamos trabalhar a affirmative and negative form, tá? Interrogative form e outros assuntos sobre essa matéria nós vamos ver ao decorrer das outras atividades, ok? Então vamos lá. Vamos ver primeiro em que o tempo verbal present perfect é utilizado. Eu numerei aí, ó. 1. Expressar ações que ocorreram no passado e continuam até o presente, né? Nós usamos o present perfect. Olha o exemplo. I have worked at the hospital since 2010. Eu trabalho ou tenho trabalhado no hospital desde 2010, ou seja, é uma ação que aconteceu no passado, 2010, e vem perdurando até o presente, ok? 2. Expressar ações que foram concluídas no passado, porém não sabemos quando. Então, não vai estar especificado na frase quando que essa ação ocorreu. Olhem lá. I have visited my relatives in Portugal. Eu visitei meus parentes em Portugal. Eu disse quando eu visitei meus parentes? Não. Então, eu uso present perfect. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect, né? Geralmente, nós usamos ou presente, né? Ou passado. Mas o present perfect em português não existe. Por isso que muitos alunos, né, têm dúvidas a respeito desse tempo verbal, porque ele não é comum no nosso dia a dia. Porque quando nós estudamos em inglês algo que é comum e corriqueiro também em português, fica mais fácil, né? Vamos lá então, eu coloquei aí como que se forma a affirmative form e negative form. Olhem lá, affirmative vai ser como? O sujeito, o verbo auxiliar to have, né? Mais o verbo principal no particípio passado mais complemento. I have gone to the United States. Eu fui para os Estados Unidos. Olha, I, o sujeito, have, o verbo principal no particípio. Notem que particípio é a terceira coluna. Quando a gente olha em dicionário ou em final de livros em inglês, é sempre a terceira coluna, tá? Aqui está escrito assim, past participle, ok? Esta é a coluna associada ao present perfect. Então, olhem lá. Negative. Na negative, eu só vou fazer o seguinte. Onde é o have, eu vou acrescentar o quê? O not. Ou o has, o not também. Então, onde era have not, a forma contraída fica haven't. Has not, hasn't. Olhem lá. I have not gone to the United States. Eu não fui para os Estados Unidos. Então, nós vamos revisar, porque eu vou precisar do verbo to have, do simple present, para formar. Para I, you, we, they, eu uso have. Para he, she ou it, has. Né? Nós já lembramos dessa regrinha lá desde o present, do simple present, ok? Observação, os verbos do particípio passado em inglês, regulares ou irregulares, são aqueles que pertencem à terceira coluna. Eu dei um exemplo aí, como eu disse anteriormente, dos verbos que estão no livro, no dicionário, que pertencem à terceira coluna. Olhem só, vejam aí as colunas certinhas, tá? É o verbo, passado, particípio e a tradução. Então, eu dei aí 2 exemplos aí, do go e do visit, ok? Vamos aos exercises, que vai ficar mais claro isso aí. Exercise 1. Observe os verbos abaixo e reescreva-os utilizando a forma do particípio passado correta e dando sua tradução. Não se esqueça de verificar se o verbo é irregular ou regular, né? Porque nós temos 2 listinhas de verbos, lembra? Irregulares,
aqueles que não terminam com ED e os regulares. Então, tem os elos. Olha o exemplo que eu botei, ó. Break. Qual é o particípio? Broken. E qual o significado? Quebrar, romper. Por aí vocês vão fazendo. Podem pesquisar no dicionário, em algum livro didático que vocês tiverem, ou também na internet. 2. Reorganize as palavras abaixo para formar frases corretas no present perfect, ok? Vocês vão botar em ordem as palavrinhas que estão em inglês para formar a frase. 3. Reescreva as frases negativas abaixo utilizando a forma contraída. Olhem lá. Have not é o que? Haven't. E também tem qual? Do has not, que é has not, ok? Eu esqueci de botar aí no quadrinho, mas tem lá em cima, tá? Vamos lá então. Number 4. Escreva frases no present perfect utilizando as palavras dos parênteses abaixo. Olhem lá. Eu dei as dicas no parênteses, eu dei o sujeito, eu dei o verbo da frase e dei os complementos. Vocês vão completar ou com have ou com has e o verbo no particípio. Ó, exemplo, they study English. A resposta, se é they, qual vai ser o verbo? Have ou has? Have. Study é um verbo regular, tá? Então, eu botei o quê? É de. They studied, they have studied English, ok? Então, a gente tem que fazer essas adequações aí, por aí em diante, ok? Façam com atenção, qualquer coisa, recorram à explicação, tá? Da primeira página, para poder ver direitinho, né? Clarear se tiver alguma dúvida, ok? E nós nos encontramos no nosso encontro semanal, né? Para tirar dúvidas dessa atividade, ok? Bye, students!